Olha, e nesse período de quarentena, por conta do coronavírus, a gente também precisa tomar muito cuidado com o uso da energia elétrica. Todo mundo em casa o dia todo e aí gastando mais, né? E aí a conta vai chegar. O Neto Mota traz pra gente algumas orientações, algumas dicas para nossa segurança, também segurança do bolso. Acompanhe. Com o isolamento social, tem muita gente se trancando em casa, porque, claro, a gente tem que manter todos os cuidados da quarentena. E aí torna-se inevitável não sair ligando tudo que corresponde à energia elétrica. Mas quais os cuidados a gente tem que manter nesse período da quarentena? A gente chamou o Rafael Clemente, que é executivo de segurança da Equatorial, para falar sobre o assunto. Nesse momento de isolamento social, onde tem muita gente trabalhando de casa e passando muito tempo em suas residências, é importante redobrar os cuidados com a energia elétrica. Por quê? Nesse momento a gente tende a usar mais os equipamentos eletrônicos, principalmente aqueles que estão trabalhando. Então, nesse momento, a gente indica evitar as improvisações, as gambiarras, as extensões e a utilização prolongada dos T's. Por quê? Utilizando os T's ou extensões de forma prolongada, como a gente está vendo aqui, um carregador de celular, uma fonte de notebook e outro equipamento eletrônico, quando a gente usa de forma simultânea, a gente pode sobrecarregar esse circuito, causando uma grande chance de ocorrer um curto-circuito e um princípio de incêndio. Então, a dica é evitar sobrecarregar o nosso circuito, evitar o uso prolongado de extensões e de T's. Nesse caso aqui, a gente vê a tomada sem fixação e, por mais simples que pareça o conserto, o reparo dessa situação, a gente deve tomar cuidado. Por quê? Ao tocar em um desses condutores aqui, em um desses fios, eles podem estar desencapados, eles podem estar vazando corrente e, se a gente toca sem a devida proteção, a gente se expõe ao risco e pode acontecer um acidente com aquele que vai operar e que vai fazer o reparo. Em relação à troca de lâmpadas, quais são as recomendações? Também, por mais simples que pareça essa operação e por mais rotineira que seja, a gente deve tomar alguns cuidados. A troca de lâmpada, a lâmpada pode enganchar no bocal e a gente deve ter cuidado para não tocar na parte metálica, porque senão a gente vai acabar recebendo uma descarga elétrica. Então, a primeira dica, da mesma forma de fazer o reparo, desligar o disjuntor geral, proceder com a troca da lâmpada sem encostar na parte metálica. Importante também não apertar na parte de vidro da lâmpada, porque se a gente apertar demais, esse vidro vai quebrar e vai causar um acidente com um corte na nossa mão. Com as tomadas espalhadas pela casa, os cuidados com as crianças também podem ser redobrados, né? Com certeza, a gente tem que ter cuidado com as nossas crianças, principalmente com as tomadas baixas em que elas possam ter acesso. Temos um exemplo aqui, eu vou tirar para vocês perceberem, que a criança, nessa tomada, ela pode ter acesso, pode colocar o dedo e pode causar um acidente com choque elétrico. Então, o ideal, tem criança em casa, a criança está nesse período também de isolamento social, compra os protetores, coloca os protetores nas tomadas, visando a segurança das nossas crianças. Em relação ao chuveiro elétrico, que é uma grande dúvida também da população, a gente só deve alterar o seletor de temperatura com o chuveiro desligado. Desligado sem verter água e desligado também em seu disjuntor, que normalmente fica no próprio ambiente do banheiro. Agora chegou a hora do ponto mais polêmico. Será que eu posso pegar a extensão, arrastar para a cama e colocar o meu celular para carregar nela, Rafael? Não só é errado usar a extensão em cima da cama para carregar o celular ou qualquer outro equipamento, como é errado também colocar o celular para carregar em cima da cama. Por qual motivo? Primeiro, se acontecer qualquer tipo de problema no carregador, na extensão e acontecer um curto-circuito, por estar em cima de um material combustível, como são os lençóis, como são os sofás, como são os tapetes, isso pode facilitar a propagação de um incêndio. Carregador na tomada somente quando estiver carregando o celular e longe de qualquer material combustível. Rafael, muito obrigado pelas informações, foram dicas super preciosas que a gente espera que você que está em casa adote. Aqui do bairro da Ponta Verde, Neto Mota.